Fala pessoal, tudo bem? Está começando mais um Papo 20, um programa que acontece aqui na 20 Medical Offices, um ambiente cheio de arte, cultura e que a gente recebe profissionais, experts da área da saúde e bem-estar para conversar comigo. Marcos Moreira, médico apaixonado por reumatologia e agora host. Estamos recebendo aqui uma convidada que vai embelezar o nosso estúdio, que é a doutora Bárbara Azevedo. Sente só o currículo da moça. Médica pela Faculdade de Medicina de Itajubá, cirurgiã geral pelo Hospital Municipal Dr. José de Carvalho Florence, cirurgiã de trauma pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, mestre pela Unifesp, pós-graduanda em endocrinologia e metabologia pelo IBCMed e coordenadora de medicina da Universidade Anhembi Morumbi de São José dos Campos. É muita coisa ou não é? Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Maravilha, seja bem-vinda. Vamos conversar um pouquinho. Ela que é minha conterrânea, digamos assim, também mineira, né? Mineirinha. Maravilha. Fala um pouquinho da sua história pra gente, como começou o interesse por medicina. Fala aí. Eu posso dizer que o meu interesse por medicina veio desde sempre. Eu costumo falar muito isso para os meus alunos. Eu acho que quem é médico, não sei se você tinha essa sensação, mas parece que a gente nasceu para ser. Isso é verdade. Né? Eu vejo que quando tem, né, um aluno ou outro, eu trabalhei muito com residente também. Quando não tem o perfil, a gente percebe de cara, né, que não está ali pelos motivos certos. Certo. Então, desde os 6 anos de idade, eu falava que eu queria ser cirurgiã, eu não falava que eu queria ser médica, né? Vestia a roupinha, fingia que estava em centro cirúrgico, era o que eu gostava. Que legal. Esse interesse veio desde sempre mesmo. Muito legal. É engraçado que quando eu era pequeno também, eu tinha esse ideal de ser cirurgião, isso durou até mais ou menos a metade da faculdade, mas depois eu me perdi por questões... Desencanto. Mas é engraçado como que as coisas vão mudando ao longo do período de faculdade, né? A gente entra com uma ideia e sai completamente diferente. Mineira de onde? Mineira do sul das Minas Gerais, Maravilha. Uma cidadezinha de 6 mil habitantes chamada Piranguçu. Piranguçu, uma cidadã ilustre de Piranguçu, então. Maravilha, doutora. A gente vê que você é bem ativa aí nas redes sociais e tudo mais, tem toda uma questão relacionada com bem-estar, atividade física, questões hormonais. Muito interessante. A gente estava até conversando antes aqui que você propõe algumas coisas para os seus seguidores, né, relacionado à atividade física, teve até um desafio que você fez, né? Conta pra gente como foi. Eu costumo falar, né, para os alunos, para todos, que se o médico ele não sai dos muros, né, do seu consultório, da sua faculdade, não faz sentido também ser médico. Então, eu acho que a nossa grande função, né, como influenciadores, não influencers, mas influenciadores do nosso meio, é levar bem-estar, né? Nós somos médicos, nós temos que ter essa função na sociedade. Então, dentro da minha rede social, do meu Instagram, no meu dia a dia, eu tento incentivar esse tipo de atividade. E eu sou uma grande amante de esportes, desde sempre. Eu jogo futebol desde os 11 anos, joguei a vida inteira, até hoje eu jogo. Mas é boa de bola ou só engana? Olha, perninha de pau, a lateral direita ali, É mesmo? a Aí linha sim. direita. Bom Não, demais. nenhum atacante assim espetacular, mas quebra o galho bem. E jogo com as minhas alunas até hoje da faculdade. Estou ficando velha já está ficando meio complicado, mas vai jogar. Corrida é uma paixão muito grande. E assim, depois de um pouco mais velha, né, depois dos 30, é que eu criei a consciência do quanto era importante a musculação, o fortalecimento físico, porque às vezes a gente tem aquela ideia de manter o peso, fazer só o cardio, a corrida, né, o que dá prazer, o esporte, a gente esquece que a nossa musculatura, os nossos ossos, eles vão enfraquecendo, né, vão ficando complicados. Então, uma das propostas que eu fiz e que fez muito sucesso, eu fiz 4 vezes já, foi 30 dias de atividade física. Então, eu colocava, né, no Instagram a proposta, as pessoas, né, muitos se engajaram, faziam junto comigo, então todos os dias eu postava. Eu tinha assim sempre fazendo uma atividade diferente. Então, segunda-feira eu corria, terça eu jogava futebol, quarta eu fazia kickboxing, quinta eu fazia crossfit e sexta bike. E assim eu ia, né, cada dia uma atividade diferente e sempre mostrando para as pessoas que é possível. Porque o que a maioria das pessoas fala quando você propõe atividade física, eu não tenho tempo. Exato. E eu dentro de uma rotina de
médica, cirurgiã, Sim, professora, mãe, esposa, eu conseguia colocar todos os dias. Então essa era a intenção, mostrar Puxa. para as pessoas que é possível. Sim, sim. Muito interessante. É o que dizem, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, Exato. né? Provavelmente algumas pessoas devem ter aderido aí e talvez Sim, estejam fazendo até hoje, né? sim, tem Muito histórias interessante. até de. Eu ouvi depois feedbacks. Outro dia eu estava no ambiente, eu estava na igreja, para você ter ideia, e veio um moço falar para mim, doutora, no seu primeiro desafio, né, 2 anos atrás eu participei, eu perdi 15 quilos, até Caramba! hoje eu não recuperei meu peso, Caramba! conseguindo manter, então obrigada. Poxa, eu Então, até para você arrepiei. ver Você deve ter que ficado até emocionado foi, na é muito hora, legal porque quando a gente tem esse é retorno. muito interessante. E aí você tem toda uma questão voltada para metabologia, endocrinologia também, que tem tudo a ver com esporte. Claro, tem a ver com bem-estar, com várias outras questões, mas a Sim, parte de esportividade também entra muito no tem. perfil, né? O que eu comecei a ver muito, né? Porque desde a minha formação, igual eu falei, a cirurgia é realmente uma paixão, né? Eu gosto muito da área cirúrgica. Eu sempre fui muito intervencionista, né? Aquela Perfeito. pessoa que gosta de chegar e resolver, Resolver. né? Aham. Literalmente abrir e E tirar a doença tirar. com a Aham. mão. Era a minha ideia e era o meu perfil, sempre foi. Mas quando a gente vai amadurecendo, principalmente quando a gente vai passando por muitas coisas e a gente vê muita tragédia, a gente vê muita, eu acho que vai pesando um pouco mais para o lado da prevenção. Então eu falo que no Perfeito. meu coração no meu coração é, intervencionista sempre pulsou um desejo pela prevenção Uhum. também. E eu comecei a ver muito nesse sentido, principalmente o que mais me atraiu, no princípio, foi mulheres na menopausa. Minha mãe fez menopausa muito cedo, então eu vi o sofrimento dela aos 40 anos de idade, Cedo mesmo. privada dos seus hormônios e sem assistência, e Aham. sem essa, né, sem um tratamento adequado, sem mesmo a orientação. Eu comecei a ver, estudar essa área, comecei a me interessar e dentro dessa área também puxou um pouco para a questão da performance, para a questão, né, que entra também no bem-estar, que é muito, tem muito tabu ainda nesse sentido, né? O que pode, não pode usar de hormônio, Sim. o que é permitido ou não. E há muito pouco tempo atrás, o CFM lançou uma normativa, né, que na verdade ela já existia, se posicionando meio que contrário ao Ah, uso, uso meio não, hormonal. totalmente contrário ao uso de hormônios para fins estéticos. Perfeito. Isso gerou grandes repercussões e assim, desde então eu falo muito sobre isso. Eu falo que sim, tem a questão estética, tem o uso orientado pelo coach da E academia no assim, banheiro, existe e deve ser combatido, mas existe o uso perfeito. seguro, regular, orientado, seja para a mulher na menopausa, seja para o homem na andropausa, ou seja para o atleta que quer performance. E hoje na Então, sua vivência você atende tanto homem quanto mulher? tanto Como é? homens quanto mulheres. Por incrível que pareça, eu tenho muitos pacientes homens Homens. que buscam, né, tanto homens assim que querem realmente a performance, que querem fazer a reposição hormonal, né, ou a suplementação aí hormonal de forma segura, com acompanhamento Claro. médico, né, não querem Uhum. fazer, né, com essas coisas que vêm direto do Paraguai, Certo. né? E Mercado existe Livre. isso, né? Os Aham. hormônios, por exemplo, que eu prescrevo são vendidos na Na farmácia, farmácia. né? Não tem nada que seja proibido. E também homens na andropausa, que não é uma coisa que é muito falada. Que o Sim, homem, depois dos seus 45, 50, ele começa a perder claro. performance, ele começa, Sim. e não é só no sentido sexual, ele começa a ter privação de sono, ele começa a ficar irritado, ele começa a ficar mal-humorado, ele começa a ganhar Exato. peso, ele Aham. começa a perder performance no trabalho, e isso graças à queda de Queda hormônio que hormonal. pode ser manejado. Beleza. E você consegue fazer até uma otimização da atividade física, que é uma coisa que Também. você prega para colher resultado mais rápido, né? Exatamente, né? Hoje o que eu proponho, né, para todos os meus pacientes é, eu não gosto muito de chamar da medicina integrativa, porque isso Estigmatizado. ficou como se fosse coisa de charlatão, né? Na verdade não. Para você ter ideia, hoje na nossa faculdade, na Embi Morumbi, esse é o primeiro semestre que tem uma cadeira, né, uma disciplina de medicina Olha que integrativa. interessante. Então vai entrar na base curricular e é Entendido. importante que isso exista. Mas quando a gente fala do médico integrativo, virou sinônimo de De charlatanismo. charlatanismo. Então, eu não gosto de falar nisso. Mas o atendimento que o médico tem que prescrever sempre tem que ser integral. Não Perfeito. adianta. Tem que olhar o todo, né? Tem que olhar o todo. O que eu percebo muito e o que eu vi muito, principalmente com as mulheres, né? São mulheres que chegam queixando-se, né? Mulheres que já entraram na menopausa e se queixam. Não consigo dormir.
Estou mais depressiva, estou mais irritada, Sim. estou ganhando peso, não estou me reconhecendo. E aí, quando ela vai num médico que só enxerga, às vezes, em caixinhas, Perfeito. ela vai sair com antidepressivo, com remédio para dormir, com Exatamente. remédio para emagrecer. E, na verdade, a questão dela é hormonal, Exato. que não foi vista. Então, para todos esses pacientes, eu falo, olha, eu consigo te tirar de um buraco. Eu falo que eles estão dentro de um buraco. Homens, né? Eu não consigo fazer uma atividade física, eu não tenho ânimo, eu não tenho Perfeito. disposição. Eu faço a reposição e tiro ele, mas a partir do momento que ele sai, é função dele manter. Né? Atividade física, alimentação adequada, né? Colocar saúde na vida. Exato, até para questões de quadros, respeitando a especialidade de cada um, obviamente, mas até quadros depressivos, quadros, né, de ansiedade, Sim. que às vezes a fuga, como a doutora falou mesmo, é muito mais para a parte de medicação, antidepressivo, ansiolítico e tudo mais. E aí eu na prática diária, eu também percebo muito disso, principalmente dos pacientes que têm uma redução de alegria de viver mesmo, vamos falar o português padrão, né? E aí acaba se desenvolvendo transtornos de hipersensibilidade à dor, por exemplo, como a fibromialgia, e aí a métrica, o indicado, é sempre aquela coisa muito quadrada, né? Dá um antidepressivo tal, junto com um modulador de dor tal, faz atividade física, mas fica aquele negócio muito perdido. E às vezes quando a gente vê o paciente, já tive experiências com isso, em que o paciente nitidamente provou uma melhora muito expressiva do quadro geral, tanto psicomático, quanto psicossomático, quanto de dor, com a suplementação, com a parte hormonal. É muito, quando bem feito, como a doutora faz, obviamente, tem resultados realmente excepcionais. Muda a vida, realmente muda a vida. Em outra situação, se me permite falar, também tem correlação com parte de ganho de massa muscular e tratamento de osteoporose, é uma coisa que a gente vê muito. Você tem prática, experiência? Tenho, porque o que a maioria das pessoas, né, o que a gente não aprendeu, nós não aprendemos na faculdade. Isso. Né, nos congressos que eu vou, a fala é muito significativa para a gente ficar atento, né? A gente vai ter aí milhões de mulheres na menopausa e não existe uma cadeira dentro da faculdade para tratar de menopausa, nem dentro da residência de ginecologia e obstetrícia, por incrível que pareça. A gente trata a menina, né, no MENAC, lá no comecinho, o anticoncepcional, o tratamento. A gente trata a mulher ao longo da vida, mas chega na menopausa... E aí? E aí? Ah, não, agora o Agora hormônio não pode dá mais câncer. nada, Agora o exatamente. hormônio dá câncer, né? Eu queria até que, um gancho, que falasse sobre essa questão da associação entre a reposição hormonal e o câncer. Até que ponto isso é uma verdade, até que ponto isso é mito? Sim. Hoje nós sabemos, né, que a medicina ela é aquela ciência em constante transformação, né? Tem até um dado interessante que a cada 10 anos os conhecimentos médicos eles são completamente alterados. Sim. Né? Por isso que a gente nunca para de estudar. Exato. Por isso que a gente está sempre tendo essa obrigação de estudar, porque muda mesmo. Eu vou te dar um exemplo muito significativo nesse sentido que você perguntou. Há muito pouco tempo atrás, cerca de 5, no máximo 10 anos, a gente tinha certeza absoluta que repor testosterona dava câncer de próstata. Isso, a gente aprendia isso. Tirar o cara que faz a testosterona injetável lá na academia, ou que por qualquer outro motivo faz, ele vai ter câncer de invariavelmente. próstata. Se não tiver próstata, vai ter de fígado, com certeza. Um dos dois ele vai ganhar. Hoje, nós sabemos, com todos os níveis de evidência, né, em estudos publicados em grandes revistas científicas, que reposição fisiológica de testosterona é fator protetor para câncer de próstata. Deixando bem claro que quando orientada por um profissional que saiba o que está fazendo, né? Perceba bem a fala, fisiológica. Exato. Né? É aí que está. Nunca vai ser suprafisiológico, nunca vai ser inadequado. Mas existe sim algumas questões que a gente tem que levar em conta. Por exemplo, esse moço lá da academia, que faz, né, injeções inadvertidamente, várias substâncias juntas, muitas vezes fazem uso oral de hormônio, a maioria é injetável mesmo, esse sim, ele corre um risco. Ele corre risco, na maioria das vezes não vai ser nem de câncer, mas de uma insuficiência hepática, né, então, por conta do exagero. Reclamar. No sentido feminino, que é onde eu acho que mora mais o preconceito ainda, que é muito interessante. Às vezes eu pego mulheres, né, estão lá com seus 50 anos, e a pergunta delas, o que elas ouvem quando elas me procuram, elas vêm até constrangidas às vezes. Falam, doutora, o que eu ouvi, né, do meu marido, da minha mãe, não, imagina, você vai tomar hormônio, você vai ter câncer. Aí eu falo, o que você usou de anticoncepcional?
usei injeção anticoncepcional, usei pílula durante 30 anos. Ué, e é o quê, né? usou hormônio a vida inteira. E agora né? tá falando aqui? E agora que acabou os hormônios, agora que realmente chegou o momento de repor, dá câncer. Certo. Então não é uma verdade, né? A gente sabe que a única contraindicação, por exemplo, mulheres não podem fazer testosterona injetável. Isso é contraindicado, tá na bula da testosterona. Certo. E tem mulher que faz, né? Por conta de performance física, principalmente. Mas hoje nós sabemos que níveis fisiológicos de reposição de testosterona, de estradiol, de progesterona, também são fatores protetores. A única mulher que a gente se preocupa um pouco, e mesmo assim ainda é muito relativo, a mulher que tem história de câncer de mama. Perfeito. Se ela mesma teve, ou se a mãe, ou no máximo a avó, né? Mas primeiro grau, mãe e irmãs tiveram câncer de mama muito novas, né? Antes dos 30, porque aí tem uma tendência a ser um tipo familiar, e a gente se preocupa com a reposição do estradiol, que é único, que tem receptores na mama e que, se essa mulher já tiver uma genética favorável, a gente pode induzir o aumento. Mas essa é a única. E assim, é 1% dos tipos de câncer. Então, assim, tirando isso, é seguro, pode ser feito. Cada vez mais se mostra muito mais benéfico do que uma leve. Excepcional. É o que eu estava te falando da relação com os sintomas, porque, por exemplo, hoje mesmo eu ouvi de uma paciente, doutora, graças a Deus minha mãe nunca teve sintoma de menopausa. Tá, mas e a privação do hormônio que deixou ela desprotegida do ponto de vista cardiovascular? A gente sabe que o estradiol é o grande protetor das nossas artérias e veias. Do ponto de vista ósseo-muscular, que ela trocou a massa muscular pela gordura central visceral, que ela perdeu, né, aquele todo metabolismo ósseo. Do ponto de vista neurológico, hoje saiu um estudo muito recente, muito interessante e preocupante, falando que mulheres que fazem menopausa precoce, antes dos 40 anos, elas têm o dobro de risco de desenvolvimento de doenças demenciais, do tipo Alzheimer. Então, a progesterona, nosso grande protetor, né, neuronal. Então, a mulher que vai ficando privada desses hormônios, ela corre todos esses riscos, embora muitas vezes ela não tenha sintomas. Sim, pegando até o gancho que eu falei, e sobre isso estava falando aí também, até voltando para a parte de osteoporose, a gente, para quem não sabe, nós definimos a avaliação dos aspectos densitométricos, né, da densitometria, em 2 fases da vida, no caso das mulheres, antes e depois da menopausa, para a gente ter o tamanho do impacto que essa oscilação hormonal vai ter. Óbvio, existem casos que a gente vai ter que avaliar antes do período de menopausa, óbvio que sim, mas no aspecto em geral, realmente a oscilação hormonal ela tem um impacto grande que aumenta, inclusive, o risco de fraturas, né? Então, é um negócio, isso para dizer um único ponto. Exatamente. A gente sabe hoje que, por exemplo, infarto, né? Que é uma doença. Quando a gente pensa em alguém que infartou, você pensa em homem ou mulher? Geralmente homem. Homens, né? Homens infartam com muito mais frequência, prevalência. Quando chega a mulher na menopausa, essa curva se inverte, né? A mulher, depois da menopausa, ela tem muito mais tendência ao infarto, justamente pela privação do estradiol, que é o que garante a elasticidade, né, arterial e venosa. Muito interessante. Ainda nessa parte hormonal, e aí dúvidas de um homem bobo como todos os demais, né? Óbvio que existem diversos outros impactos relacionados à parte de apetite sexual, capacidade de lubrificação e tudo mais, né? Relacionamentos tóxicos, por aí vai. Mas até que ponto a doutora percebe no consultório uma melhora desse padrão também com a suplementação hormonal? Eu gosto de dar um exemplo, que foi um dos primeiros pacientes que eu atendi. Ele tinha 48 anos, super jovem, né? E ele veio me procurar justamente por isso. Ele falou que ele estava perdendo o interesse, né? Ele não tinha vontade de ter nenhum relacionamento mais com mulher, porque ele perdeu o desejo, não estava. E aí eu fui dosar a testosterona dele super baixa, né? A clínica dele super compatível, né? Com o hipogonadismo que a gente fala, né? Que é a queda brusca da testosterona. E aí eu propus para ele uma reposição, fiz implante para ele de testosterona, e ele voltou 2 meses depois para o retorno. E a fala dele me marcou muito. Ele falou: doutor, parecia que eu estava com uma venda nos olhos e de repente foi tirada. Eu estou vendo o mundo de outra forma. Caramba. Então, assim, isso é muito significativo, impacto, né? Então, assim, ele falava para mim, falou: doutor, hoje eu evito namorar porque eu tenho medo de chegar na hora e não dar certo, porque ele estava tendo muitos episódios, né? Entendi.
E aí essa fala dele para mim foi perfeita, assim, de realmente a mudança de vida. E o mais triste que eu acho, ele passou por 5 médicos antes de mim. Ele passou no clínico, ele passou no urologista, ele passou no psiquiatra, ele passou... E aquela estava coisa... polimedicado, não? Tava. Antidepressivo, remédio para insônia... O antidepressivo, algumas vezes, ele até dá uma diminuída ainda maior na questão da Dependendo da libido. classe, Tem é indicações, terrível. pelo amor de Deus, tem gente que Ninguém precisa tá falando tomar, contra o ninguém está falando antidepressivo. para não tomar, pelo amor de Deus. Exatamente. Mas, em alguns casos, né, você acaba querendo resolver o problema e trazendo Exatamente. um outro. E é interessante também que muitas vezes, né, esses médicos, por exemplo, o urologista, né, que é o especialista masculino, que deveria, né, ter acolhido esse paciente de uma outra forma, eu entendo assim. O que muitas vezes é olhado? O exame, né, laboratorial. Você olha lá um exame de testosterona, que é muito significativo esse exemplo. O valor de referência da testosterona vai lá de 150 a 850, mais ou menos, varia com o laboratório, de 200 a 700. Então, assim, é um intervalo muito grande. Então, esse paciente, ele chegou para mim lá com a testosterona de 200. Estava dentro da normalidade, mas entre 200 e 700, Perfeito. 800, né? Não é o exame que a gente tem que levar em conta, é a clínica. Exatamente. É uma discussão que a gente tem aqui, tem alguns episódios já, que a clínica é soberana, né? Totalmente. A gente não, o exame é só tinta no papel. O que interessa realmente é a clínica cirúrgica é soberana. Não, mas isso é piadinha de cirurgião. É outro tópico interessante que a gente precisa conversar, porque situações um pouco dicotômicas, digamos assim, né? Sim. Porque uma médica que faz o ápice do estresse, no caso da cirurgia, que é a cirurgia de trauma, né? Sim. Aquela questão extremamente resolutiva, e se vê resolvendo questões clínicas tão complexas e tão bem, né? Teve um momento aí da minha vida que foi muito marcante para mim. Como eu falei, eu fiz a medicina, eu já entrei na residência de cirurgia, que é assim um campo de concentração, né? Residência cirúrgica, quem sobrevive está pronto para tudo, né? Um ambiente, infelizmente, até hoje ainda muito machista. Então, eu ouvi muitas coisas nesse sentido. É uma coisa que eu tento trazer muito também para as minhas falas, né? Para as minhas aulas, para as minhas redes sociais. Principalmente para as mulheres, né? Porque a mulher pode fazer o que ela quiser. Sim. Eu ouvia muito isso. Quando eu falei que eu queria medicina, já foi mais uma questão social, porque a minha família não tinha dinheiro nenhum, não tinha nenhum médico na família, então, do nada, né, eu inventei isso e foi dureza chegar até lá, mas deu certo. Aí eu falei, agora eu quero cirurgia. Mas cirurgia é coisa de homem, você não vai ter vida, você vai viver de plantão, você vai, né, coisa masculina. Fiz cirurgia. Aí agora, você vai fazer uma sub mais tranquila, né? Para você ter um consultório, para você ser mãe, para você casar. Não, eu quero trauma, né? Eu gosto do... Então, assim, eu fui indo contra, né? A maré sempre é o que eu costumo falar. A gente pode ser o que a gente quiser. Mas no ambiente cirúrgico, né? Que sempre foi uma paixão, eu falo, você falou, é um ambiente estressante, traumático, mas eu falo que dentro desse caos, quem tem que estar calmo é o médico. Exatamente. Eu costumo falar, é uma frase do Mattox, que é um grande cirurgião do trauma, que a gente tem como referência, ele fala assim, quando você olhar um paciente, você tem que ter uma frase em mente, o sangue não é seu. Não é você que está sangrando, é outra pessoa. Então, você tem que manter a calma, o ambiente calmo, porque vai estar todo mundo estressado, o ambiente é muito alarmante. O médico, ele tem que manter a calma. Exato. Então, isso eu pautei a minha vida toda assim nisso, e apesar de ser um ambiente estressante, eu não me deixava estressar. Mas chegou um momento, né, uma altura, eu estava trabalhando no mesmo hospital que eu fiz residência, né, o Hospital Municipal aqui de São José, eu continuei depois a minha carreira lá, eu me tornei coordenadora da residência médica, a primeira mulher coordenadora de uma residência de cirurgia, né, que até então, igual eu falei, um ambiente completamente masculino. E dentro do trabalho com os residentes, lá era uma coisa que eu gostava bastante, né? Já puxando para a parte do ensino, que é uma parte que eu gosto muito. Mas chegou um momento que, assim, eu comecei a ter experiências que foram muito marcantes, de pacientes muito graves, não que eu não tenha lidado com isso a vida inteira, mas o paciente de trauma grave é diferente do paciente oncológico grave. E é uma coisa que a gente vê bastante dentro da cirurgia. O nosso hospital aqui era um hospital que recebia de tudo e eram muitos pacientes, principalmente oncológicos. E eu me lembro, né, que vinha isso na minha cabeça, muitos pacientes graves, um ambiente muito pesado. Eu me lembro da mesma semana, eu precisei dar a alta, eu era visitadora, né, eu passava visita todos os dias horizontal com os residentes.
E eu precisei dar alta para um homem de 42 e para uma mulher de 43. Eu nunca vou esquecer nem da carinha nem da idade deles. 2 tumores, um de pâncreas, um de vesícula biliar terminais. Eu precisei dar alta para eles irem morrer em casa. Caramba. E aí, assim, eu chegando perto dos 40 e pensando, essa mulher tem 42 anos. Eu estou dando alta para ela, um câncer de pâncreas que não tem mais o que fazer, para ela ir embora, morrer. Então, isso foi ficando muito marcante, né? Foi puxando para o lado. Eu falei, será que não é possível fazer um pouco de prevenção, né? Alguma coisa para dar uma alegria? Porque eu percebi que estava tirando um pouco o meu prazer de ser médica, que eu sempre tive muito e que eu tenho até hoje. Então, isso que me puxou um pouquinho para a parte de prevenção. Foi começar a presenciar muito isso e chegou um momento que pesou bastante. Muito bom. Poxa, história fantástica, né? Poxa, o pessoal aqui tá boquiaberto. Muito bom mesmo. Mas você falou aí também que você tem uma relação de proximidade bem considerável com as alunas da faculdade, né? Sim. Você joga bola com elas, é isso Jogo mesmo? bola com elas. E quando elas vêm fazer entrada dura, eu falo, tá reprovado. É mesmo? E é assim que a gente... Pra cima de mim, não. Peraí. Não, mas a educação sempre, junto com o sonho, né, da medicina, eu sempre quis também ser professora. Nunca quis ser professora de criança, não. Nem médica de criança, nem professora de criança. Até criança é um ponto fraco, assim, no atendimento para mim. Eu lembro, trabalhei no SAMU 3 anos e gostava muito, né, do SAMU, a intervenção mesmo ali. E eu falo que eu chegava e a minha oração era: Deus, por favor, não deixa eu usar a mochilinha azul, que era uma mochila verde de adulto, uma mochila azul de criança. E assim, eu passei as situações mais extremas no SAMU, entubar paciente no meio da rua, né, partos, as maiores loucuras que você imagina, mas eu nunca atendi uma criança. É mesmo? Poxa, essa reza sua é muito forte. Na oração era todo dia, Deus, por favor, na mochilinha, porque essa assim, aí realmente é um problema. Mas assim, então, nunca foi o meu forte, assim. Mas eu sempre quis ser professora de nível superior. Então, foi uma coisa que eu fui encaixando na minha carreira. Quando eu estava na residência ainda, eu comecei o meu mestrado lá na Unifesp, eu falei, eu quero isso daí. E aí, quando eu abri a faculdade de medicina, tem 2 hoje aqui, né? Eu fui nas 2, eu fui conhecer, eu falei, em alguma das 2 eu vou dar aula. Vou ter que entrar. E a AMB me acolheu, né? Abriu as portas para mim lá em 2019, né? Quando começou o curso. E eu me encontrei ali realmente dando aula. Eu gosto muito dessa parte de graduação de ensino. Já é uma parte que eu puxava lá no hospital também, porque como coordenadora da residência, eu dava aula, eu ensinava a operar, né? Porque dentro de um serviço de residência, a gente opera cada vez menos, né? Sim. A gente é o assistente, né, do residente, ensinando, mas é uma coisa que me dava muito prazer. Então, essa parte de educação sempre me puxou bastante. E esse relacionamento com eles é incrível, né? E muitos desafios enquanto mulher, e esse ambiente machista que você tinha na residência, acontece também na parte acadêmica agora? Eu acho que na parte acadêmica bem menos. Bem menos, eu acho que já é um ambiente mais acolhedor para o público feminino, assim, muito diferente de um ambiente hospitalar cirúrgico, né? Que a gente já pensa no cirurgião homem, né? Aquela historinha, não sei se você já ouviu, tem uma historinha na internet lá que perguntam, eu não vou lembrar direito, mas eles perguntam assim para uma pessoa, você sofreu um acidente e a pessoa mais capacitada do centro cirúrgico, você já viu essa história? É seu aluno? Foi seu aluno? Vai te operar, não sei o quê. Assim, ninguém pensa que é a mãe que é a cirurgiana. Sempre fala, é o pai, não sei o quê, porque é um ambiente masculino. A área da educação não, né? Hoje eu falo que, né, eu estou numa função diferente, eu ainda continuo dando algumas aulas, mas eu estou na coordenação do curso de medicina, e dentro lá da nossa coordenação nós temos 5 coordenadoras e 1 coordenador. Eu falo que ele menstruou junto com a gente, né? Já entrou no ciclo menstrual, porque coitado, né? Então já é um ambiente. Poxa, isso aí pisa em ovos, hein? Fica quietinho lá, quietinho. Quer falar alguma coisa? Não, sim, senhor. Em silêncio, tá de boa. Tá tranquilo. Muito interessante. Bom, e relacionado a perfil de alunos, porque você fez faculdade faz quanto tempo? 10 anos, vai fazer 11 anos. 11 anos, então desde que entrou já vão aí uns 17 anos desde que você entrou como caloura, né? E está muito diferente a vivência? Completamente.
Eu falo que eu sou meio conhecida, né? Desde que eu comecei a dar aula, os alunos me acham muito brava, sabe? Tem cara mesmo, viu? Você Tenho, né? parece aquelas Infelizmente eu não consigo nem coordenadora disfarçar a minha brava, né? cara. Mas assim, eu falo, não é braveza, eu gosto de disciplina, eu acho que as coisas têm que ser, né? Eu aprendi Correto. assim, eu acho que, por exemplo, horário. É uma coisa que o meu pai me ensinou desde sempre. Se tem horário, você É não para tem que cumprir. atrasar. É. Ele falava assim, eu lembro que até era o futebol, que eu ia todo domingo, eu morava, né, lá em Piranguçu, e tinha um técnico lá que ele treinava um time feminino, né, ele começou a treinar as meninas e tal. Todo domingo de manhã tinha o treino. Aí vai que um dia eu acordei meio doente, aquele dia que você não está muito legal, eu falei, hoje eu não vou no treino não. Meu pai falou, você vai sim, você vai pôr sua roupa e vai, porque se o seu treinador está lá, te esperando para ir, você não tem motivo para não ir. Então ele não aceitava esse tipo de coisa, Certo. e eu herdei isso dele, né? Meu método meio inglês de ser, né? E Mas é bom. assim, aí eu chegava e no primeiro dia de aula eu colocava as regras para os alunos. Falei, eu não aceito atraso, eu não me atraso, eu vou estar aqui antes da hora. Se chegar atrasado é falta, não adianta vir chorar. Então, assim, essa disciplina eu acho que criou essa. Ela é muito brava. Eu lembro que eu chegava na faculdade, aí quando eu começava a subir a escada lá para dar aula, eu ouvia o pessoal, a professora chegou, a professora chegou. Aquele desespero, todo Desespero, mundo né? subindo, ligando para o outro. Deve ser até engraçado, porque Mas, o ficou. rebuliço, né? E assim, Poxa, ao mesmo tempo, né, por outro lado, sempre tentando acolher, eles têm uma proximidade muito grande comigo, então eles sabem que eles têm essa é abertura. uma admiração também, né? Tem, Porque, acaba que eu percebo que o aluno ele gosta de disciplina, ele gosta de regra. Tem sim, que ter regra. É igual sim, filho, sim. é Exato, igual senão filho. Se não escamba tiver muito. regra, se ficar perdido. Só que o que, né, a sua pergunta, e que é uma coisa que eu percebo muito, né, de um tempo para cá, eu comecei a perceber lá na residência, com os novos grupos de residentes chegando, e na faculdade é uma coisa que chama muita atenção. É uma geração completamente diferente. Como de 10 anos para cá, a geração mudou completamente. É uma geração que tem muitos direitos, poucos deveres, né? Eles cobram muito, mas não querem ser E aí, para lidar com exigidos. um choque desse de uma professora mais rígida é É complicado, hein? difícil. Você imagina Poxa. agora uma coordenadora. E é Então, que vai assim, ser na linha ali, rígido, né? menina, tem umas coisas que, né, que me tira do sério. Ontem eu cheguei na faculdade, assim, a gente tem uma questão de estacionamento, porque a grande maioria dos alunos tem carros, né? Aham, Melhores que os nossos, exatamente. inclusive, né? E eles param e assim, eu chego, já é difícil de parar, de estacionar. Às vezes a gente tem que parar 3 quilômetros da Aham, faculdade a pé. E aí eu chego, 2 carros ocupando 4 vagas. Assim, um parado no aham. meio da faixa, outro parado no meio da faixa, então os dois. Isso me dá um ódio. Eu Isso me dá Você um ódio. imagina eu, né? Aí eu parei, tirei uma foto, mandei no grupo, tem todos os alunos. Escuta, que seja a última vez, porque amanhã eu vou atravessar o meu carro na frente dos dois. Eu saio daqui 6 horas da tarde, então enquanto eu não sair daqui, essas duas criaturas que não têm noção, ou é falta de noção espacial, ou é falta de noção moral, qualquer uma das duas a gente vai corrigir, não vai sair enquanto eu não sair. Pergunta se ontem não estava tudo Tudo certinho. certinho. Isso foi anteontem, ontem tudo. Porque Bárbara para assim, governadora. não, cadê a disciplina desses Isso é meninos? Aí assim, verdade. ainda conversei com o nosso colaborador, que fica lá tentando fazer esse ajuste, né? E aí eu falei, e aí, o Reginaldo, você viu que aluno que é? Ah, professor, é complicado, porque a gente vai falar para Coitado, eles deve ser corrigirem o difícil. carro, eles falam para a gente que eles pagam 12 mil reais. Então, você vê que quando o aluno vem falar para mim, eu pago caro. Eu falei, primeiro que não é você, seu pai, tenho certeza que você nunca precisou dar R$ 1 aqui, porque Aham. você não tem cara de que precisou Ele não sacrificar vem para nada na cima de sua mim, não. vida. E outra coisa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, você é tratado como cliente pela instituição. Exato. Eu sou sua professora, eu estou Exato. cuidando da sua formação. Isso é muito importante, né? Porque você está pagando para ter o ensino de fato e vai ser assim. É, Gostou? Né? Muito legal. Muito interessante mesmo. Por mais pessoas assim, porque está ficando cada dia mais difícil. Mas confesso que eu estou com um pouco de medo. Viu? Fique não. Só cara. Voltando na parte lá de interação com o pessoal nas redes e tudo mais, pacientes, tem um projeto seu também que é o Elas na Montanha, é isso mesmo? Ah, não, esse projeto não é meu, não. Esse projeto é de uma amiga minha, a Cibele, que é uma médica, cardiologista, que é toda voltada também para essa parte, né, de bem-estar.
E ela criou esse grupo de mulheres que é muito legal, que ela é uma experiência, né? Elas na montanha, né? A montanha ali de São Bento do Sapucaí. Aham. Então tem umas atividades de trilha, de escalada, e ela monta os grupos, e aí tem yoga, tem umas partes, né? E a ideia é de volta para casa. A ideia dela e da sócia dela é levar a mulher a se reencontrar, né? Principalmente médicas. Ela começou o trabalho com médicas, mas eu acho que ela tem trabalho também com outras mulheres. Da mulher realmente esquecer um pouquinho, que ela é médica, que ela é especialista, que ela é professora, que ela é mãe, que ela é... e voltar a Sim. ser. Então a gente vai, é um grupinho só de professoras lá da Aham. AMB. Poxa, Agora que no legal. final do mês a gente vai subir a montanha lá. Muito interessante, mas como deve ser complicado, né? Porque na verdade é uma loucura o tempo inteiro você dividir a atenção entre ser um profissional de sucesso, em ter um cargo de gestão, de gerência, um cargo alto e ao mesmo tempo ter que ser mãe e tudo mais, deve ser uma confusão. Eu sempre ouço muitas das minhas alunas sempre falam isso. Prof, como é que você dá conta? A gente vê, porque aí eu posso, né? Principalmente nessas épocas de atividade física, a pessoa me vê. Porque às vezes, por exemplo, eu estava de plantão. Então eu ia ficar de plantão das 7 da manhã até as 7 da manhã do dia seguinte. Ia dar 24 horas. Então, para não furar, eu acordava 4 da manhã, ia correr, voltar para mostrar realmente que é possível, né? E muitas das minhas alunas falam, prof, eu não sei como que você dá conta de fazer tanta coisa. Aí eu brincava, é que eu faço tudo mal feito. Fazer muita Mas coisa na mal verdade feita. não, né? Eu falo que eu não acredito naquela frase, aquele clichêzão lá, trabalhe com o que você ama e você não vai ter que trabalhar nunca Também mais. não Não é acredito, verdade. não. Trabalhe com o que você ama e você vai ter que trabalhar muito. Muito. A diferença é que você trabalha com amor. E isso faz muita diferença. Isso para mim não é demagogia. Eu priorizei na minha vida fazer coisas que eu realmente amava. Então, quando eu fui fazer medicina, foi por amor. Eu trabalhei 10 anos no Sistema Único de Saúde e hoje eu falo, a mesma postura que eu tenho com o meu paciente particular é a que eu tinha com o meu paciente do SUS. Eu nunca mudei a minha maneira de atender porque eu fazia aquilo com muito amor. A cirurgia foi porque eu amava a cirurgia, eu amava ser cirúrgico. O trauma foi por isso. Professora foi por isso. Então, eu costumava falar para elas também, porque muitas, né, nessa insegurança, principalmente as meninas, mas meninos também, professora, mas eu tenho medo de fazer cirurgia e ficar pobre, e ter que viver de plantão, e ser muito sacrifício. Aí eu falava, olha para mim, eu não vivo de plantão. Eu dou plantão hoje porque eu gosto de dar plantão, eu gosto de ir lá e ter esse momento com os residentes, ensinar o trauma. Então, assim, chegou um momento da minha... Claro, eu dei muito plantão. Claro. Né? Quando eu formei e mudei para cá, eu trabalhei 1 ano aqui em São José, porque eu já sabia que eu queria fazer minha residência aqui. Então, eu vim de Minas, mudei para cá, meu marido veio junto, e eu fiquei trabalhando 1 ano. Eu tive mês de dar 28 plantões no mês. Morou nos pontos. Assim, praticamente, eu conheço todas as bimbocas aí de saúde de São José e região. Então, assim, sim, eu tive uma fase de dar muito plantão, mas chegou um momento que eu pude escolher. Porque eu fui investindo em outras áreas da minha vida. Eu falei, eu quero ser professora, então vou fazer meu mestrado, vou para essa área. Eu quero não dar tanto plantão assim, então eu vou para a parte da gestão, eu vou coordenar os residentes, são escolhas. Exato, e para essa geração que é um tanto quanto imediatista, como você falou, deve ser difícil. E serve como uma inspiração, até porque a gente fala muito de planejamento financeiro e tudo mais, é a moda aí do momento, mas planejamento de vida também, para você não surtar, é uma coisa extremamente importante. E aí, daí a importância dos alunos terem uma referência como você, né? Porque... Referência é muito importante para eles, né, no dia de hoje, ter essas pessoas que eles se espelham. Porque está cada vez mais superficial, né? Hoje os jovens, eles se espelham o quê? Nos influencers aí da internet. Isso é verdade. A blogueirinha que não tem nada para fazer, aí ela consegue, né? Acordar de manhã, fazer academia, vai para o salão, vai para não sei o quê, né? Quero ver alguém igual eu, que tem uma rotina pesada e colocar uma atividade física na vida. A pessoa de verdade, né? Então, ter essas referências é fundamental. E eu acho que, assim, tem uma palavra que eu gosto muito e que eu tomo para mim, que é legado. Eu acho que o que a gente pode deixar, né, para as gerações futuras é isso, é o exemplo, né? Fazer alguma diferença na vida delas. Então, tudo que eu vou fazer, eu penso nisso. Deixar alguma coisa. Muito interessante. As moças da sua turma lá devem te amar, né? Apesar da... Algumas me odeiam, né? Eu falo que eu desperto essa ambiguidade aí, no amor e ódio. Mas a maioria eu acho que gosta.
Sensações dicotômicas. Muito interessante mesmo. Com relação a essa parte sua da vivência do SAMU e de trauma, tem alguma história marcante, alguma coisa? Nossa, tem muitas, viu? Se a gente for puxar, tem histórias pesadas, assim, eu falo... Teve uma que me marcou muito, que foi logo que eu fiz 3 anos, né? Eu fiz 2 anos de cirurgia geral, agora são 3 anos, né? Mudou pelo CFM. Mas antes eram 2 anos, você formava cirurgião geral, podia ir para uma especialidade, e o meu serviço, ele oferecia a possibilidade de você fazer mais um ano, que era a cirurgia geral avançada, né? Saía lá com o título. Então, a cirurgia geral é avançada. Então, eu fiquei 1 ano a mais. E nesse ano de R3, né? Você já é cirurgião, então você já entra, né, assumindo ali papel de cirurgião na sala cirúrgica mesmo. Eu lembro de um plantão que chegou um menino, era um menino especial, ele tinha eu não lembro o diagnóstico dele, mas ele era um menino especial. Por volta de 12 anos, 12 ou 13, e ele chegou desacordado, o SAMU trouxe, eu estava no plantão nesse dia, atendi com meus residentes, e a gente percebeu que estava grave, estava chocado, tudo, já levamos direto para o centro cirúrgico. Ele não tinha marcas, ele não tinha nada e a história não convencia, sabe? A mãe contando que ele estava soltando pipa e aí ele foi achado desmaiado. E a gente vendo, o menino não tinha pulso, não tinha pressão, não tinha... Ele está chocado, vamos levar para o centro cirúrgico. Em questão de 5 minutos, estava com a barriga aberta, quando eu abri a barriga, 3 litros de sangue. Ele estava com o fígado partido no meio. Esse menino assim, o fígado estava dilacerado e partido no meio, assim, aquele controle de danos, né? A gente coloca a compressa, estanca o sangramento. Nisso ele parada cardiorrespiratória, e aí eu percebi que, né, a gente ia ter que intervir, abrir o peito, né, toracotomia de reanimação, e reanima o coração, tudo, e nisso ali foi 1 hora mais ou menos a gente naquela luta e reanimando o menino. Enfim, ele morreu. Não teve como. Eu lembro que quando acabou a cirurgia, né, e assim, é sempre um ambiente, principalmente quando é criança, quando, né, é muito novinho, gera uma comoção muito grande. Então eu olhava, tinha mais de 20 pessoas dentro da sala, porque as outras salas, né, param e vem, enfermeiro e todo mundo. Você olhava a sala, parecia um campo de guerra, né, mais de 50 compressas com sangue no chão, 10 litros de sangue que o anestesista estava tentando repor e não conseguia, porque estava perdendo mais do que ganhando. E aí, tudo bem, eu lembro que acabou a cirurgia, o menino morreu, foi saindo. E aí eu fiquei lá e falei, bom, eu vou deixar ele bonitinho, pelo menos. E fiquei lá, suturei a barriga, o peito, deixei ele arrumadinho, eu e uma residente minha, aquele ambiente de tristeza, e a gente saiu para dar a notícia para a mãe, né? E foi meio estranha a reação, a gente suspeitou. E aí depois a gente ficou sabendo que no velório do menino, a mãe e o padrasto foram presos. Meu pai. Porque tinha sido uma agressão. Então esse menino tinha sido espancado pelo padrasto, até aquela situação de chegar a literalmente partir o fígado no meio. Né? Era um menino que morava com o pai tinha guarda, e veio passar o final de semana com a mãe, e o padrasto de 18 anos agrediu ele desse jeito. Então, assim, coisas assim que a gente, né, se sente ali incapaz. Você, né, prova o lado mais obscuro mesmo. Mas assim, também deve ter coisas de superação. Tem coisas também da gente conseguir, né, assim, realmente salvar, né? Eu falo que tem aquela coisa, né, a gente só não dá jeito para a morte. Eu falo que às vezes a gente dá jeitinho até para a morte, né? Chega morto, a gente consegue. Então tem muitas histórias boas assim também, graças a Deus. Mas sem usar mochilinha azul. Mochilinha azul. Eu não lembro se é azul ou verde, alguém do SAMU vai me xingar, que é o contrário, mas é sempre uma corzinha diferente lá. Muito legal mesmo. Bom, como eu te falei, vou pedir para você resumir em 1 minuto quem é a doutora Bárbara, para deixar aí o legado para quem estiver assistindo e causar ainda mais uma boa impressão, porque, poxa, histórias realmente muito... Ixi, tem muita história. Eu falo que 2 mineiros, se tiver um café, um pão de queijo, a gente fica até vai longe, inteiro, né? Vai longe. Mas é. Bom, me definir, eu acho que eu posso dizer, a Bárbara é outono e inverno. Gosta do aconchego, do edredom, chocolate quente, sossego, mas ao mesmo tempo tem aquela inquietude de querer resolver, ajudar, mudar o mundo de alguma maneira. A Bárbara, ela é mãe,
esposa, embora não tão plenamente dedicada a isso, nunca sonhou em ser dona de casa. Quando ela olhava as montanhas lá de Minas Gerais, ela sempre imaginava o que tinha atrás, e ela foi buscar o que tinha depois, e alcançou muitas das coisas que ela quis. A Bárbara alcançou muitos sonhos, mas ainda tem muitos a realizar. Ela tá estranho falar de mim na terceira pessoa, né? Eu sou... Não, por favor. Eu sou a mineirinha que nasceu no meio do mato, mas que ama a praia, gostava, e uma vez por ano, agora está mais pertinho, ainda bem, porque ama o mar. E eu sou uma pessoa que eu sempre tento dar o meu melhor em tudo que eu faço. Isso gera um sofrimento, porque todo perfeccionista, quando não alcança aquilo que quer, acaba sofrendo um pouco. Mas eu acredito o meu sucesso muito a isso. Em tudo que eu faço, eu coloco todo o meu coração. Amor, muito bom. Olha, você que está vendo isso aqui, e não é apenas, não vou dizer apenas, mas é um paciente, alguém que está interessado na parte técnica da conversa, mas um estudante de medicina ou alguém que sonha em ser médico, nós temos aqui um exemplo maravilhoso de uma profissional, de uma mulher aí que tem uma história fantástica, né, e que, digo mais uma vez, se as palavras convencem, o exemplo arrasta, né? E que sirva para você que pensa em ser cirurgião ou pensa em ser médico e tem dúvidas, seja por questão financeira, questão social, ou porque você é uma moça, uma menina e seu pai, sua mãe, alguém fala que não pelo fato de ser mulher ou porque é pobre ou não, está aqui, né? Vou até puxar um pouco para o meu também, porque eu sou um pouco assim, porque eu também sou o primeiro médico da minha família, tive uma história um pouco mais corrida, o episódio não é sobre mim, mas também que acho que exatamente, me identifico muito e acho que esse perfil é interessante justamente por causa disso. A gente sabe o preço, né? Não o preço só financeiro, mas o quanto custou do seu tempo, da sua garra para poder conseguir falar, não, eu vou fazer, eu falei que eu vou fazer, exatamente. Eu vou entregar. É isso aí. Muito interessante episódio, fenomenal. Espero que você tenha gostado da nossa conversinha. Muito obrigada. A gente está aqui fazendo uns preâmbulozinhos e colocando algumas frasezinhas de efeito. Fui permitido pelo grandiosíssimo João Canteiro a falar as minhas frasezinhas. Então, para encerrar esse episódio, vamos com uma frase de Norman Peale, que é um pastor americano que viveu entre 1898 e 1993. O mal de quase todos nós é preferirmos sermos arruinados pelo elogio a sermos salvos pela crítica. Então, vale muito para todos nós, se a gente está sendo criticado aí, veja se a crítica é justa. Vamos procurar melhorar, porque a petulância é uma das coisas que está destruindo a humanidade. Esse foi o Papo 20 com a doutora Bárbara Azevedo. Espero que vocês tenham gostado e valeu, até a próxima.